Esta é Bombaim, na Índia, uma das cidades mais importantes do subcontinente indiano. Em 26 de novembro de 2008, os mais de 17 milhões de habitantes prenderam a respiração em uníssono. Nessa noite, o terror chegou e se instalou na cidade durante 4 intermináveis dias. Dez terroristas do grupo islamita Lashkar-e-Taiba, conhecido como o Exército dos Puros de nacionalidade paquistanesa, atacaram simultaneamente vários alvos da cidade, causando destruição e mortes por onde passavam. Na estação de trem Chhatrapati Shivaji, os terroristas assassinaram 58 pessoas. Era um jovem. Para mim, parecia que era de Caxemira. Parecia mesmo. Ele usava capuz e estava com a sua boca coberta. E eu não sei qual era a sua roupa, porque não notei de fato. Mas eu vi que ele carregava uma arma ao redor da sua cintura. Parecia ser uma metralhadora. E eu vi que ele matou também alguém na escadaria. Simultaneamente, outros 2 grupos atacaram o centro judaico Nariman House e os hotéis Oberoi Trident e o Taj Mahal Palace. Algumas pessoas tentaram subir e entrar no ônibus e, de repente, eles abriram fogo. As pessoas tentaram entrar no ônibus para poder fugir dali. A batalha das autoridades para deter os terroristas e libertar os reféns durou cerca de 60 horas. Nós moramos a 100 metros daqui e ouvimos as explosões de bombas e tiroteios. Por fim, em 29 de novembro, o pesadelo terminou. Segundo os dados oficiais, os ataques coordenados provocaram 195 mortes e mais de 300 feridos. Mohamed Ajmal Amir Kassab, de 21 anos, foi o único terrorista capturado vivo. E foi executado em 2012 por crimes de guerra. Este episódio sangrento pôs mais uma vez à prova a difícil relação entre a Índia e o Paquistão. Os especialistas indicaram como causa dos ataques a situação de tensão pela disputa territorial da região da Caxemira. Para outros, a razão foi o ódio histórico que existe em parte da população das 2 nações. Sem respostas claras sobre o motivo e depois de sofrerem por 4 dias os atos de violência mais atrozes de sua história, os habitantes de Bombaim tiveram que aceitar que o rancor e o ódio ainda caminham pelas ruas. Outros eventos que se destacaram em 2008 não foram menos impactantes. Na região do Tibete, surgiram protestos contra a ocupação da China, exigindo liberdade e independência. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, levou uma sapatada durante a coletiva de imprensa no Iraque. Enquanto isso, a seleção da Espanha brilhou e se sagrou campeã da Eurocopa de 2008. A seguir, a chama olímpica se acendeu nas terras milenárias. China, o gigante asiático, organizou a mais antiga das festas esportivas. Os Jogos Olímpicos começaram a ser celebrados na antiga Grécia. Mas nos 20 anos de história que tem o novo milênio, em 2008, a festa olímpica teve como cenário as terras milenárias. Depois de 7 anos de preparação, em 2008, Pequim, a capital da China, se tornou a sede dos 29º Jogos Olímpicos. Acontece que eu já sou muito velho, sabe? Tenho mais de 60 anos. E eu só tenho uma chance para isso.
Foram recebidas 204 delegações, 10.942 atletas que participaram dos 302 eventos de alta performance. Em 8 de agosto de 2008, 80 mil espectadores no estádio O Ninho de Pássaro e centenas de milhões pela televisão presenciaram a abertura dos Jogos. Foi totalmente maravilhoso. Foi a melhor cerimônia de abertura olímpica que eu já cobri. Mas foi exagerada, foi uma loucura. Com o slogan Um Mundo, um Sonho, Pequim apresentou um evento no qual se uniram o passado e o presente. Em termos atléticos, os Jogos foram considerados um sucesso. 40 recordes mundiais e mais de 130 recordes olímpicos foram estabelecidos. Michael Phelps conseguiu 8 medalhas de ouro na natação, somando 23 no total em todas as suas participações olímpicas, e se tornou o esportista com mais medalhas de ouro da história dos Jogos. O jamaicano Usain Bolt desafiou as leis da física com um novo recorde mundial nos 100 metros rasos. 9,69 segundos. E no futebol, um fenômeno chamado Lionel Messi ajudou a Argentina a conquistar o ouro olímpico, além de ser eleito o melhor jogador do torneio. No fim dos Jogos, os Estados Unidos somaram um total de 110 medalhas, mas a China, segunda colocada no ranking com 100, conquistou 15 medalhas de ouro, a mais que a delegação norte-americana. Além da glória esportiva, a Olimpíada de Pequim de 2008 ajudou a China a mostrar uma cara moderna, longe do mistério que sempre a envolveu. Eu falei com diversos grupos daqueles que estavam presentes em Beijing, aqueles que participaram dos Jogos, desde os atletas até vocês. E o feedback tem sido realmente muito útil. E também comprova a nossa ideia de que esses Jogos foram realizados de um modo maravilhoso. Foi a carta de apresentação do gigante asiático para o mundo como uma nova potência. De 2005 a 2008, 4 anos de profundos contrastes. Revivemos o terror, vimos que a morte pode se esconder por trás de um código, mas nos reencontramos com a fé, a esperança e a determinação que mostram o poder que temos para transformar o nosso presente. 1469 dias. A história faz aniversário todo tempo, mas esse aniversário fica ainda mais especial quando é aniversário do History Channel. Para quem ama história, para quem constrói a história, para quem curte história, é um aniversário muito especial. Valeu, que bom. O mundo é produto de ações e eventos passados. Cada decisão de um governante, cada descoberta, cada acidente inesperado molda o ambiente complexo em que vivemos. As 2 primeiras décadas do século XXI foram cheias de acontecimentos que definiram o presente que temos. 20 anos de história é uma jornada por esses eventos. Em 2009, a história política dos Estados Unidos mudaria para sempre. Sim, nós podemos! Sim, nós podemos! Sim, nós podemos! Sim, nós podemos! Sim, nós podemos!
Em 20 de janeiro de 2009, Barack Obama assumiu o cargo de 44º presidente dos Estados Unidos e o primeiro afro-americano. Esse dia fez o mundo se lembrar de que tudo era possível. Parabéns, senhor presidente. Nascido no Havaí e doutor em jurisprudência pela Harvard University, foi senador pelo 13º Distrito de Illinois desde 1996. Em 2004, foi eleito para o Senado do Congresso dos Estados Unidos. Posso dar um oi? Sim, claro que pode. Em 2007, ele anunciou sua candidatura à presidência, oferecendo independência energética, assistência médica a todos e encerrando a guerra do Iraque. Sua mensagem de esperança sensibilizou seus seguidores. Sim, nós podemos! Sim, nós podemos! Sim, nós podemos! Nós podemos! Sim, nós Está na hora de mudar. E é por isso que estou concorrendo à presidência dos Estados Unidos da América. Em 2008, Obama derrotou John McCain com mais de 69 milhões de votos populares. Foi o candidato à presidência com o maior número de votos recebidos na história dos Estados Unidos. Atrás ficaram George W. Bush com 62 milhões em 2004 e Ronald Reagan com 54 milhões e meio em 1984. Estima-se que 1.800.000 pessoas compareceram à posse de Obama. Essa passou a ser a maior concentração da história desse tipo de eventos em Washington. Obrigado. Nesse mesmo ano, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz por seus esforços em favor do desarmamento nuclear, apoiando o processo de paz no Oriente e as lutas no campo das mudanças climáticas. Muitos questionaram o prêmio, observando que ele não impediu a guerra do Iraque. Durante seu mandato, Obama promoveu políticas para criar empregos e dar garantias aos doentes. Ele renegociou o controle de armas com a Rússia, ordenou uma intervenção militar na Líbia e retomou as relações diplomáticas com Cuba. Em 1º de maio de 2011, ele anunciou ao mundo que, depois de anos de perseguição, Osama Bin Laden havia sido localizado e eliminado. Apesar dessas conquistas, ele foi questionado por vários eventos e situações que ocorreram durante sua gestão de 8 anos à frente da Casa Branca. Segundo analistas políticos, as decisões tomadas durante um ataque à Embaixada dos Estados Unidos em Benghazi em 2012, sua posição em relação à ascensão e expansão do Estado Islâmico, a derrota sofrida pelo Partido Democrata nas eleições parlamentares no meio de sua gestão e não ter fechado o presídio de Guantánamo são considerados pontos falhos da sua gestão. No final de seu mandato em 2017, Obama deixou a presidência com 60% de popularidade, um dos maiores percentuais em fim de mandato de um presidente. Enquanto os Estados Unidos celebravam a democracia, no México surgia a preocupação com uma doença que ameaçava se espalhar por grande parte do mundo. Em uma cidade nas montanhas de Veracruz, México, uma criança não parava de tossir. Esse foi o primeiro caso conhecido de muitos que apareceriam. O que estamos observando é o que poderia levar a uma pandemia. E não sabemos no momento se de fato uma pandemia irá emergir disso, embora muitos de nós pensem que é muito provável. 3 meses depois, a Organização Mundial da Saúde declarou o alerta de uma epidemia global de gripe. Seu código H1N1. No México, o número de casos aumentou e foi atribuído a uma gripe de final de temporada. Mas o alarme disparou quando foi detectado que se tratava de um novo vírus altamente contagioso por meio de secreções respiratórias.
Acredita-se que o vírus presente em porcos sofreu mutação e acabou infectando humanos no final de 2008. O governo mexicano agiu na tentativa de conter a disseminação, mas já era tarde demais. Eu não tenho medo. Eu sou precavida. Eu uso máscara, sabe? A gente tem que tocar a vida, tem que trabalhar, tem que estudar. A gente não pode parar, sabe? Em 11 de junho de 2009, o vírus H1N1 já havia chegado a mais de 70 países, forçando a Organização Mundial da Saúde a decretar a pandemia. As primeiras vacinas foram desenvolvidas em setembro de 2009. Em janeiro de 2010, a pandemia começou a diminuir e, em maio, reduziu abruptamente. No dia 10 de agosto daquele ano, 16 meses depois da detecção do primeiro caso, a diretora da Organização Mundial da Saúde, Margaret Chan, anunciou o fim da pandemia. Foi difícil calcular o número de vítimas. Um estudo dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos estimou que morreram em todo o mundo entre 151.700 e 575.400 pessoas. Desde que surgiu em 2009, surtos de H1N1 continuam acontecendo todo ano no mundo inteiro. No ano seguinte, em 2010, nas águas do Golfo do México, um acidente causou morte e destruição. Em 20 de abril de 2010, a plataforma Deepwater Horizon havia conseguido concluir a perfuração de um poço no Golfo do México, em águas territoriais dos Estados Unidos, 80 quilômetros a sudeste do delta do rio Mississippi. A plataforma estava se preparando para começar a extração de hidrocarbonetos. Mas por volta das 10 da noite, os alarmes dispararam. Foi detectado um vazamento incontrolável de gás vindo do poço. Minutos depois, uma grande explosão destruiu parte da plataforma e afetou o poço perfurado. 11 trabalhadores morreram. Depois de 36 horas queimando, a plataforma afundou. Mas o poço, no fundo do mar, continuava a jorrar petróleo. Queremos colocar o dispositivo de coleta sobre a principal fonte do vazamento para que possamos capturar o petróleo na superfície e minimizar o impacto ao meio ambiente. Depois de várias tentativas, 87 dias depois, o poço foi finalmente selado. Mas o dano ao meio ambiente já havia sido feito. Foi o pior derramamento de petróleo da história dos Estados Unidos. De acordo com a revista Nature, o volume de petróleo cru descarregado nas águas do Golfo do México foi de aproximadamente 700 milhões de litros, afetando as salinas e o litoral da Louisiana, Mississippi, Texas, Alabama e o estado da Flórida, cobrindo mais de 1.600 quilômetros de costa. No México, afetou mais de 10 mil pescadores de Tamaulipas, Veracruz e Tabasco. Estima-se que pelo menos 400 milhões de litros permaneceram no meio ambiente. Centenas de milhares de espécies animais morreram ou sofreram devido à catástrofe. A empresa responsável pela operação, a British Petroleum, foi considerada culpada em 14 acusações. Silêncio, por favor. Está nos pântanos. É desse jeito que está para todos aqueles pescadores lá. Vocês precisam ser indiciados por esse crime. O prejuízo para a empresa com pagamentos de indenizações foi estimado em 65 bilhões de dólares. O derramamento da Deepwater não foi o último no Golfo do México. E hoje, uma centena de infraestruturas mantém o risco de futuros acidentes. Outros eventos que escreveram a história em 2009. A morte repentina do rei do pop, Michael Jackson. Em Nova York, o voo 1549 da US Airways fez um pouso de emergência no rio Hudson. Em setembro daquele ano, um forte terremoto abalou a ilha de Sumatra, deixando cerca de 1.100 mortos. A General Motors declarou falência
enquanto o mundo financeiro foi surpreendido pelo surgimento da Bitcoin. Manuel Zelaya foi deposto depois de um golpe em Honduras. A famosa banda britânica Oasis anunciou a sua separação. No futebol, Lionel Messi ganhou a sua primeira bola de ouro e Cristiano Ronaldo se tornou um dos jogadores mais bem pagos da história ao ser contratado pelo Real Madrid por 96 milhões de euros. A seguir, continuaremos a relembrar os últimos 20 anos de história com o surgimento de um polêmico portal de internet e reviveremos o despertar de toda uma região exigindo mudanças políticas e sociais. Em 2006, governos e conglomerados de comunicação ficaram em choque com as revelações que surgiram em um novo portal de internet, gerando um escândalo mundial. Em dezembro de 2006, Wikileaks, uma organização internacional de mídia, começou a postar documentos confidenciais em seu site, revelando grandes escândalos políticos e financeiros. Desde então, foram publicados no site mais de 10 milhões de documentos e análises associadas que estavam censurados ou inacessíveis ao domínio público. Wikileaks se tornou uma ameaça para governos, empresas e indivíduos em todo o mundo. Mas para muitos cidadãos, era um símbolo de liberdade de imprensa e jornalismo investigativo. Julian Assange, um de seus fundadores, desempenhou um papel decisivo na evolução do portal. Em 2007, Wikileaks publicou um manual detalhando a tortura na prisão dos Estados Unidos de Guantánamo, em Cuba. Em janeiro de 2008, divulgou informações sobre o banco suíço Julius Baer, expondo supostas atividades ilegais em sua subsidiária nas Ilhas Caimã. No mesmo ano, ele revelou 13.500 membros do Partido Nacional Britânico, um partido político britânico de extrema-direita, dando nomes de clérigos, policiais e professores. Em 2009, ele expôs mais de 500 mil de mensagens do FBI e de outras agências, revelando as condições que geraram a chamada Guerra ao Terror no Afeganistão, depois dos acontecimentos de 11 de setembro. Também, nesse ano, foram publicados relatórios secretos das Nações Unidas detalhando alegações de abuso sexual contra jovens refugiadas cometidos pelos capacetes azuis europeus. Mas em 2010, a página chamou a atenção do mundo ao vazar mais de 90 mil documentos sobre a guerra no Afeganistão, bem como um vídeo com helicóptero militar dos Estados Unidos atirando em civis no Iraque. Depois desse último vazamento, a Suécia abriu uma investigação contra Assange por assédio sexual e ele foi preso pelas autoridades britânicas. Ele também foi intimado pela Justiça dos Estados Unidos, que aguarda sua extradição hoje. Wikileaks não parou e publicou mais de 1 milhão de documentos expondo mortes de civis, detalhes da política internacional de Hillary Clinton, ataques secretos de drones e esforços do governo para espionar chefes de Estado e outras autoridades. Foi um desastre diplomático. Assange ficou asilado desde 2012 na Embaixada do Equador, no Reino Unido. 7 anos, sem acusações, enquanto meus filhos cresceram sem mim. Isso não é uma coisa que possa perdoar. Não é uma coisa que eu possa esquecer. Você se arrepende de alguma coisa? Em 2019, ele foi finalmente detido e continua preso em Londres. Wikileaks busca evoluir depois da queda de Assange. As opiniões no mundo sobre o portal Wikileaks continuam divididas. Alguns consideram isso uma ameaça, mas outros percebem isso como uma vitória da liberdade de informação. O que nós queremos? Para quando queremos?
Acesso à informação, mas também aos direitos sociais e políticos, era a reivindicação de milhões de pessoas no mundo árabe. Com desemprego e diferença socioeconômica crescentes, a população da Tunísia se sentia oprimida. As responsabilidades recaíam sobre o presidente Zine El Abidine Ben Ali e sua família, que governavam a nação desde 1987. Como forma de protesto, em dezembro de 2010, Mohamed Bouazizi, um humilde vendedor de frutas, ateou fogo em si mesmo, cansado de viver dentro de um modelo de repressão. Seu sacrifício despertou o país e milhões de pessoas em todo o mundo árabe, inspirando uma revolução que o mundo conheceria como a Primavera Árabe. Em menos de um mês, o regime tunisiano caiu. Inspirados no exemplo da Tunísia, os egípcios também foram às ruas. Por 18 dias, eles exigiram que o presidente Hosni Mubarak renunciasse. Em fevereiro de 2011, ele deixou o cargo que ocupou por 30 anos. Os homens fortes do mundo árabe caíram. Esse fenômeno social se espalhou, mas foi sentido de diferentes maneiras. No Iêmen, Líbia e Síria, os resultados dos protestos geraram efeitos opostos. Na Líbia, Muammar el-Gaddafi lutou até a morte no final de 2011, deixando o país com uma instabilidade que ainda continua. É claro que teríamos preferido que ele pudesse enfrentar a justiça em tribunais criminais internacionais ou em tribunal da Líbia por seus crimes. E não aprovamos execuções extrajudiciais, mas ao mesmo tempo não ficaremos de luto por ele. Na Síria, os protestos desencadearam uma guerra na qual mais de 380 mil pessoas morreram e que continua sem saída. 11 milhões de pessoas foram desalojadas e Bashar al-Assad se recusa a renunciar. No Iêmen, caiu um modelo e nasceu outro que não atende às demandas da população. A Primavera Árabe mudou a região para sempre, mas sua história continua a ser escrita. Outros eventos importantes marcados em 2010. Em uma de suas últimas aparições públicas, Steve Jobs apresentou o iPad. Avatar se tornou o filme de maior bilheteria da história do cinema. O escritor peruano Mário Vargas Llosa ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Com 828 metros de altura, o Burj Khalifa em Dubai foi oficialmente reconhecido como o edifício mais alto do mundo. No esporte, o Los Angeles Lakers conquistou o título da NBA contra o Boston Celtics. E John Isner e Nicolas Mahut jogaram a partida mais longa da história do tênis, 11 horas e 5 minutos. A partida foi vencida por John Isner depois do desempate, ou tie-break, que durou 8 horas. Um terremoto devastador atingiu o Haiti, causando 316 mil mortes. A seguir, em 20 anos de história, vamos reviver um acontecimento que chamou a atenção de todo o mundo. O resgate de 33 mineiros no Chile. E o Japão é abalado pelo pior terremoto de sua história. No segundo semestre de 2010, os olhos do mundo se voltaram para o Chile, onde um grupo de mineiros ficou preso no subsolo por mais de 2 meses.
Ficar preso em uma caverna pode ser assustador para qualquer um. Para sobreviver, precisamos de oxigênio, água e comida. A umidade pode ser insuportável. Seu estado psicológico sofre e seus padrões de sono são afetados. Foi por isso que passaram 33 mineiros presos a cerca de 700 metros de profundidade em uma mina por 69 dias. Em 5 de agosto de 2010, houve um colapso na mina San José, a 80 quilômetros de Copiapó, Chile. As equipes de resgate procuraram a escada de emergência, mas a empresa proprietária não havia feito a instalação. Um segundo deslizamento bloqueou a estrada e impediu os esforços de resgate dos mineiros. Nós estamos enfrentando essa segunda etapa com muito otimismo, esperança e com muita fé para que eles possam ser retirados de onde estão. 17 dias depois do acidente, uma sonda chegou até o refúgio e saiu com um bilhete. Estamos bem, no refúgio, os 33. Houve uma festa nacional, reações em todo o mundo e os mineiros enviaram um vídeo. Saudações à minha esposa Lila, a todas minhas filhas e meus irmãos. Eles foram monitorados e abastecidos com mantimentos. Nós estamos recebendo atendimento. Você vai deixar crescer o cabelo? A gente tem esperança que cresça ainda. Olá, amigo. A solidariedade mundial se fez presente. Engenheiros chilenos começaram a receber propostas de todo o mundo para resgatar os mineiros. Até a NASA recomendou técnicas de sobrevivência semelhantes às usadas com astronautas isolados em viagens espaciais. O resgate foi batizado de Operação São Lourenço e decidiram realizar 3 planos. O plano A, abrir um oleoduto com uma perfuratriz para tentar chegar diretamente ao refúgio. O plano B, chegar a uma oficina perto do refúgio. E o plano C, faria o mesmo com uma sonda de perfuração de poços de petróleo. As operações de perfuração terminaram em 9 de outubro, quando o plano B, com uma tecnologia da empresa dos Estados Unidos Geotech, chegou até o fundo. O Chile e o mundo todo comemoraram. Chegou a hora da verdade. Sabe, Manuel, todos os chilenos vão contigo. Que Deus esteja contigo. Boa sorte e estamos ansiosos por sua volta. À meia-noite de 13 de outubro, depois de 3 meses, saiu o primeiro sobrevivente. O resgate durou mais de 22 horas. Foi a maior operação de salvamento da história em uma mina no Chile. O custo da operação foi de 22 milhões de dólares e sua transmissão na televisão foi acompanhada por mais de 1 bilhão de telespectadores em todo o mundo. E as operações foram cobertas por 1.700 jornalistas de todo o mundo. Enquanto no Chile os 33 mineiros voltaram da terra, a natureza movia suas forças para fazer o Japão tremer. Um estrondo foi ouvido em 11 de março de 2011 na ilha de Honshu, no Japão. Foi o maior terremoto da história do país. O epicentro do terremoto foi localizado a cerca de 130 quilômetros a leste da cidade de Sendai, no Japão, e a 24,4 quilômetros de profundidade, onde as placas tectônicas do Pacífico e do Mar das Filipinas se encontram. Durou 6 minutos, com intensidade de 9 graus.
Minutos depois, um tsunami atingiu a costa, na vila de Okuma, na região de Fukushima. As ondas inundaram a usina de Fukushima, dando início ao maior desastre nuclear desde Chernobyl. No dia seguinte, um violento tremor secundário fez com que os sistemas de resfriamento em 3 dos 4 reatores falhassem. O governo japonês declarou emergência. Mais de 160 mil pessoas que viviam em cidades próximas à fábrica de Fukushima foram evacuadas. Grandes quantidades de água contaminada com isótopos radioativos vazaram para o Oceano Pacífico durante e depois do desastre. No final do ano, o governo divulgou o fim da crise nuclear. O terremoto no Japão, o subsequente tsunami e o acidente nuclear de Fukushima deixaram um saldo de 20 mil pessoas entre mortas e desaparecidas. Os danos foram estimados em 300 bilhões de dólares. Centenas de milhares perderam suas casas e ainda estão tentando se recuperar daquele dia em que a natureza nos lembrou de sua força. Outros eventos escreveram a história de 2011. Turquia e Nova Zelândia sofreram terremotos terríveis. Steve Jobs, o grande visionário do mundo da computação, faleceu em Palo Alto, Califórnia, depois de perder a luta contra um câncer. Na Coreia do Norte, faleceu o líder Kim Jong-il, deixando seu filho Kim Jong-un no poder. Nesse mesmo ano, estreou a primeira temporada da série de sucesso Game of Thrones. A nave Atlantis, do programa do ônibus espacial, voltou à Terra depois de seu último voo. No Reino Unido, Kate Middleton e o príncipe Harry celebraram seu casamento, enquanto no Iraque, as tropas dos Estados Unidos finalmente se retiraram, encerrando 8 anos de guerra. A seguir, em 20 anos de história, mostraremos as operações que acabaram com o terrorista mais procurado do planeta e um drama vivido nas águas do Mediterrâneo.